Bate-papo. Recebendo aqui na Rádio Independente, na manhã da segunda-feira, Ramon Zucchetti, administrador do Hospital São Gabriel Arcanjo de Cruzeiro do Sul. Vamos falar sobre o ritmo das obras, as obras que estão sendo feitas no Hospital de Cruzeiro. Ramon, como vai? Bom dia. Bom dia, Moisés. Bom dia, Aline. Mais uma vez, satisfação estarmos aqui. E vamos comentar um pouquinho dos andamentos das nossas obras aí, né, que a comunidade está, digamos, ansiosa para ver essas obras acabadas. Nós também estamos, né? Mas, infelizmente, no decorrer dessas adaptações de obras que a gente fez, foram acontecendo algumas situações que nós não tivemos como escapar delas, né? Isso deu que retardou um pouquinho esse término das obras. Então hoje vamos tentar sanar essas situações aí que acabaram acontecendo. Ramon, é importante falar para a nossa audiência que a gestão da obra é do hospital e daí se economizou um valor que é um valor bastante importante. Não se fez uma licitação, o hospital que está gerindo, está gestando essa obra. Mas na medida que existe uma reclamação em relação ao andamento, à velocidade da obra, é importante que tu justifique por que a obra de alguma maneira está atrasada. Bom, Moisés, vamos falar do elevador, então, né? A gente recebeu o recurso em junho de 25, né? Isso foi na primeira semana. Maio nós tivemos a maior enchente da história, né? Então, assim, a gente praticamente passou 90 dias aí que não se fez nada no hospital, até em função de toda a situação que se vivenciou, né? Os acessos, nós não tínhamos acesso, pontes caíram, enfim. Bom, foram N situações que então ali nós retardamos por motivo muito grande, né? Que não tínhamos como fazer nada nessa época. Enfim, se iniciou a obra, né? No escavo do elevador nós achamos pedra, tá? Então nós tínhamos que afundar do solo do hospital em torno de 4 metros, mais ou menos, para a estrutura do elevador, né, para ficar firme, e nós achamos pedra. Ok. Dinamitar, não tínhamos como em função de construir obras em volta. Nós temos prédio, tem o hospital, unidade de saúde ao lado, então não tínhamos como dinamitar. De que forma a gente fez? Rompedores manuais, com uma espuma expansiva que rachava a pedra, né? Então eles iam lá, rompiam, botavam a espuma, rachavam a pedra, aí com aqueles que eles chamam de uma máquina que bate. Como é que é o nome? Bom, é uma espécie de martelo. Isso aí. É um martelo, né? mesmo. E assim eles iam indo. Bom, faziam aquilo, rompiam, limpavam, faziam novamente, faziam o furo, botava a espuma, rachava a pedra, batia na pedra, e assim foi indo. Bom, não bastasse isso, nós achamos vertente, tá? E nós não tínhamos como deixar água no elevador. Se me questionar, Moisés, dava para vocês ter feito isso antes? Sim, daria. Joga um cimento em cima e deixa dar o estouro lá na frente. Mas que tipo de gente seríamos nós em fazer isso? A gente sabe que vai dar problema daqui meio ano, um ano. E nós não agimos assim. O hospital não age assim, né? Então, eu disse, não, vamos ver de que forma nós vamos resolver isso. Então, se fez o quê? Bom, vamos aguardar, dar uma chuva, tá? Para ver para onde a água vai, né? Então hoje nós temos uma cisterna anexa ao elevador com capacidade de 10 mil litros d'água, tá? Se dá uma chuva forte, tá? A cada 24 horas nós tiramos essa cisterna 10 mil litros d'água. Então a gente resolveu esse problema. Só que assim, isso não estava previsto no projeto. Não estava previsto, nós achamos vertente. Teve uma época que nós ficamos, acho que um mês sem chuva
mais tempo, cara, e aquilo brotava água, não na velocidade de uma chuva. Choveu a cada 24 horas se tira 10 mil litros d'água. Então não tínhamos como nós deixar essa água ali. Então assim, a gente resolveu isso. Então hoje nós estamos na fase final, tá, de estrutura dele. Nós estamos fazendo a chapa em cima dele, a chapa que vai motor, que vai toda a sustentação, né? Muito provavelmente assim, ó, fim de junho agora finaliza essa obra de chapa, de concreto, de estrutura. Tem que deixar esse período curar o concreto bem, e provavelmente início de julho nós iniciamos a instalação do elevador e do maquinário dele. Bom, essa é a pauta do elevador, que acabou atrasando um pouco então a obra, mas tem agora uma expectativa de andamento. Tem outra coisa nesse processo que atrasou, que gera esse, talvez, descontentamento ou questionamento da comunidade? Nós gostaríamos já de estar com o segundo andar já em funcionamento, né? Então as situações meio que se entrelaçam, né? Nós não temos como ocupar segundo andar sem o elevador. Vamos imaginar um paciente acamado. Nós não temos como subir ele, né? São 24 lances de escada com uma maca e nós segurando ele, né? Isso aí não... Então, assim, realmente, a situação foi que uma dependia da outra. E aí sim realmente deu esse atraso de alguns meses, muito em função de situações que não se imaginava e foram acontecendo conforme as obras foram se iniciando. Muito bem. A gente sabe que obra é obra, mas e às vezes pode atrasar mais um pouco. Tem alguma previsão agora de término, Ramon? Olha, o que a gente projeto tinha... de agosto, setembro, até lá está pronto? Olha, digamos, as enfermarias de internação estão praticamente finalizadas, tá? Então, nós estamos com ela com 95% da obra finalizada, né? Então, assim, se o elevador ocorrer agora, nós imaginamos que fim de julho o elevador vai estar finalizado, funcionando, e aí no início de agosto a gente deva estar com a obra do segundo andar completamente acabada. Então até o final de agosto está liberado o segundo piso. Vai estar liberado o segundo piso, com toda certeza. E daí termina a obra? Do segundo andar, sim. E aí nós vamos para o andar do que a gente tem hoje, a parte de emergência, né, que nós vamos readaptar ela, tá? Vai ser uma reorganização interna que nós vamos fazer para ter um, digamos, fluxo mais organizado de entrada e saída de pacientes. Esse projeto está pronto, Ramon? Já está pronto, finalizado, aprovado pela vigilância. E nosso planejamento, Moisés Aline, é ainda esse ano iniciar as obras de ampliação do hospital. Tá? Nós estamos já correndo, buscando recursos para isso, né? Então, se tudo correr dentro do que vem acontecendo até agora, com as nossas visitas nas empresas, enfim, né? Se as coisas forem acontecendo assim, a gente deve iniciar, sim, esse ano mais 1.500 metros de obra de ampliação do hospital. Daí ele vai para frente. Ele vai para frente. Vai para o lado. Vai para o lado, isso aí. Isso aí, ele vai para o lado com 2 blocos cirúrgicos, aí a gente realoca cozinha, realoca farmácia, refeitório, vestiários, enfim, toda uma estrutura que nós não existe hoje por falta de espaço físico e que a vigilância nos exige também. Então, nossa ideia, então, com essa obra é o quê? Realocar alguns setores que já estão pequenos, né? E se adaptar ao que a vigilância tem de regulamentação técnica. Então, elevador e segundo piso até o final de agosto liberados, funcionando. Aí começa essa reformulação da emergência. Da emergência, isso aí. Que também deve ficar concluída esse ano? Esse ano ainda, porque ali nós
temos, digamos, na emergência está com 70% feita, né? Agora são situações de pintar, botar gesso, né? Não então, tem nada estrutural. Não né? tem nada. Tudo que tinha de estrutural, de se derrubar a parede, de ajustar a parede, tudo a gente fez. Então são pequenos detalhes agora, né? Que é uma nova pintura, que é tu colocar gesso, que é tudo uma porta, tu realocar ela, porque vai mudar hoje onde a gente tem, digamos, hoje, onde é nossa emergência hoje vai ser para atendimento médico. Então a gente vai mexer em algumas áreas, então tem que mexer porta, enfim, mas são coisas simples da gente fazer. É uma obra relativamente simples. Isso aí. E a ampliação, a projeção é começar ainda esse ano. A ideia é assim, nós estamos bem contentes assim, com as visitas que a gente vem fazendo nas empresas, tá? Que muita coisa a gente fez com essa doação do IR devido pelas empresas, né? Que elas podem destinar, e a gente tem recebido um retorno legal assim, né? Que o pessoal, a gente tem algumas empresas fiéis que já são 2 anos e meio que vem depositando, que acreditam em nós, e em função disso, então, eles vêm sendo sempre fiéis a nós, né? Então nós estamos satisfeitos com essa, digamos, visita que vem se fazendo agora. Ramon, essa empresa precisa necessariamente ser de Cruzeiro ou não precisa ser de Cruzeiro? Olha, nós temos empresas que doam de Encantado, de Lajeado, Arroio do Meio. Então pode ser do estado inteiro, país inteiro, enfim, né? Porque aí tu vai é feito via Receita Federal, né? Então a fiscalização nacional, então pode ser de qualquer local. Aline, nós temos aqui um agravamento, né, no número de doenças respiratórias no Vale do Taquari. Como é que está a situação em Cruzeiro, Ramon? Como é que está o hospital lá? Está enfrentando esse mesmo problema? Olha, eu comentei antes aqui com a Aline que nós fizemos levantamento de primeiro a, não sei, 5 ou 6 de junho de 24 para esse ano agora, tá? O número de atendimentos ele aumentou 70% no igual período, né? Nós tivemos esse acréscimo. Sim, nós estamos com um hospital com bastante gente, o oxigênio está se consumindo mais, tá? Nós estamos nós até hoje a gente felizmente há uns meses atrás nós aumentamos a nossa capacidade. Nós tínhamos 11 cilindros, hoje nós temos 20 cilindros e mais 10 de reserva, tá? Então que nos dá uma tranquilidade, né, para enfrentar essas situações que estão acontecendo agora. Muito bem, agradecer, Ramon, a tua disponibilidade de estar conosco, de trazer esse panorama sobre as obras, esse quase que cronograma, né, de recalcular a obra. Em algum momento esse ano a gente já tinha falado com o Ramon sobre as obras, mas é importante, obras têm atualizações e por isso às vezes agilizam, raramente agilizam, mas por vezes agilizam, e às vezes acabam atrasando. E a gente fala provavelmente antes do final de agosto para contar a liberação desse segundo piso. É o que a gente espera, nós temos uma expectativa também enorme, né? Que a gente quer finalizar isso aí, mas a gente tem que ter um pouquinho de responsabilidade, tá? De não fazer as coisas de qualquer jeito, não inaugurar e depois ter que continuar fazendo obra, né? Nossa ideia é o quê? Inaugurar quando estiver 100% feito. Que legal. Ramon Zucchetti, administrador do Hospital São Gabriel Arcanjo de Cruzeiro do Sul, conversando com a gente no Panorama